Deus está aqui. Boa noite, Brasil, boa noite você. Estamos começando o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Bênção na nossa vida, graça na nossa vida, da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar já para começar a participar, hein? Vamos lá? Eu quero que você faça comigo este programa. 19 3871 9620. 19 3871 9620. Pode mandar também o e-mail madrugada@rs21.com.br. E sabe por quê? Porque o tema do nosso programa de hoje é o seguinte: viva um dia após o outro. Eita, olha que eu vou falar uma coisa para você, viu? Às vezes é fácil falar assim, viver um dia após o outro, mas não é o que parece. Agora nós vamos começar a entender esse verdadeiro sentido do viver um dia após o outro, né? Sem algumas preocupações que muitas vezes não têm sentido, mas é necessário viver um dia após o outro. Então você é chamado a viver um dia após o outro. Vamos lá? Então, participando desde já, minha gente. Vou falar de novo. 19 3871 9620. 19 3871 9620. E-mail madrugada@rs21.com.br. E olha, quero fazer um convite especial a você que ainda não é sócio evangelizador para nos ajudar a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, a levar a mensagem de Jesus Cristo, a boa nova do Senhor, a tantos e tantos corações, tornando-se um sócio. Então liga pra gente, o telefone está aparecendo aí para você, diz assim: olha, eu acabei de ouvir o padre Adilson pedindo e eu quero ajudar esta obra de evangelização porque eu acredito nela. Então liga pra gente, torne-se um sócio, porque daqui a pouquinho eu quero pegar aqui, ler o seu nome e agradecer a você que tornou-se um sócio, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema Viva um dia após o outro. Nós precisamos sempre, ter presente algumas coisas da nossa vida, que deve de fato nos chamar a compreender o sentido de viver o hoje, porque o tema Viva um dia após o outro é viver o hoje. E o engraçado é que tem gente que não vive o hoje. Tem gente que vive o ontem e tem gente que vive o amanhã. E não consegue realmente viver o hoje. Então, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre o nosso tema Viva um dia após o outro, nós vamos voltar no ontem. Então, vamos voltar um pouquinho no passado. Quero fazer uma pergunta para você antes de começarmos a refletir com mais profundidade. Como é que você vive? Você vive o passado? Você vive o futuro? Ou você de fato está vivendo um dia após o outro? Essa é a pergunta que eu quero que você comece a refletir para que você possa de fato participar aqui com a gente. Então vamos lá. Você vive o hoje ou você está preso no ontem ou está vivendo somente o amanhã? É engraçado como as pessoas parecem que vivem muito mais o passado. Então nós vamos começar com ontem, como eu disse, o passado. Tem pessoas que vivem um saudosismo tremendo, uma coisa terrível, minha gente. E olha que eu acho que isso às vezes acontece com você também, né? Sabe aquela história assim, mas no meu tempo. O meu tempo é hoje. Naquele tempo. Já começa por aí, a mudança. Porque o nosso tempo é o agora. Então, o meu tempo é hoje. Aquele tempo, quando eu tinha 20, 15, 10 anos, é aquele tempo, não é o meu tempo. Porque o meu tempo continua sendo hoje. Então, tem gente que vive extremamente um saudosismo que nada do hoje presta. Então é tudo ruim, tudo difícil, tudo complicado, tudo atrapalhado e vive aquele saudosismo. Porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo era assado, porque era desse jeito, aquilo outro. E a pessoa então se prende, se fecha no passado, que ela não consegue viver o presente. E o pior de tudo, ela não consegue se projetar para o futuro.
Então ela vive amarrada, ela vive presa no passado, não vive o hoje, não tem nenhuma perspectiva para o amanhã. Então torna-se muito difícil, porque vive de fato esse saudosismo, onde vivendo o saudosismo, vive somente de lembranças, não consegue se desprender do passado e, não desprendendo do passado, torna-se impossível para ela viver o presente. E o presente torna-se então algo triste, algo difícil de ser vivido. Sabe que uma vez, eu nunca me esqueço, eu fui cear com uma família, né? A ceia natalícia. E aí fizemos a oração, à meia-noite, quando logo terminou a missa, já fui direto, fizemos a oração, abençoamos os alimentos, sentamos. Quando começamos a cear, o membro da família começou a falar: ah, então, padre, nossa, esse momento eu sinto tanta falta do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. E aí começou, só ficou lá, só ficou preso no passado. Esqueceu de viver o momento da alegria de estar ali em família, celebrando mais uma vez a ceia e o evento do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica preso, vive o saudosismo e às vezes o pior de tudo isso não é só viver o saudosismo, mas é eternamente somente lembranças tristes. Você deve ter muitas lembranças alegres, felizes, mas também lembranças tristes, como eu também tenho. Mas, quando nós buscamos viver um dia após o outro, nós não vamos esquecer nem as tristezas, nem as alegrias, nem as conquistas, nem as derrotas ou sofrimentos do passado. Mas nós não vamos ficar presos a isso e muito menos exaltar a tristeza. Meu Deus, como as pessoas sofrem por conta daquilo que já passou. Como as pessoas sofrem por lembranças tristes e às vezes até dolorosas por conta do passado. Eu não dizia que o saudosismo prende. A lembrança triste amarra. E nós precisamos nos libertar dessas amarras para vivermos realmente um dia após o outro. Porque senão, minha gente, nós vamos passar o resto da nossa vida vivendo no passado e sofrendo aquilo que já sofremos lá no passado, quando era presente na nossa vida. Nossa, padre, que confusão, o senhor está falando do passado presente? Sim, porque há 10 anos atrás o que aconteceu na minha vida era presente naquele dia, naquele 10 anos atrás. Hoje ele é passado. Então eu preciso superar e eu preciso realmente me libertar, porque senão eu não consigo viver a alegria do presente e não consigo enxergar o presente como uma alegria para a minha vida. E por que tudo isso? Porque justamente eu vou alimentando as lembranças tristes da minha vida. Ah, porque um ano eu perdi meu avô, no outro ano eu perdi a minha avó, no outro ano eu perdi o meu outro avô, no outro mês eu perdi meu outro avó, minha outra avó, e aconteceu isso. Então vai trazendo, e fica aquilo aqui, ó, na cabeça. E vive, né, martelando, ruminando até mesmo aquilo, trazendo para fora, levando para dentro, trazendo para fora, levando para dentro. E isso, minha gente, de fato, faz um mal tremendo. Porque não só nos deixa presos, como eu disse no passado, mas, de fato, nos torna infelizes no presente. Infelizes porque nós estamos presos nas lembranças tristes do passado. Como eu disse, nós devemos recordar, e sim, claro, esses dias mesmo eu estava conversando e comentando com um padre que mora comigo, que me ajuda lá na paróquia. Eu dizia para ele assim: nossa, eu me lembro, e me lembro quando eu era pequeno, que eu ia na casa dos meus avós, dos meus nonos, né? Sou neto de italiano, então essa expressão que a gente usa, nono e nona. E ali as festas eram regadas a massa e a vinho.
e aquela festa própria do italiano que fala muito, com a mão alto, né? E assim por diante. Mas eu sei que foi aquele tempo e eu não posso ficar preso àquilo. A recordação eu vou ter, mas eu me liberto disso justamente porque eu sei que passou. Então, eu não posso ficar preso a essa ou aquela outra situação, mas eu devo ter na memória, recordar, lembrar, às vezes sentir. Não é uma saudade, né? Como diz o italiano, é meio nostálgico, né? Aquela vontade de estar, mas sabendo que não pode porque já passou, né? Mas vivendo o presente. E não querer, como eu queria que fosse hoje aquilo que aconteceu há 20 anos atrás. Então é a libertação realmente dos sentimentos, das lembranças tristes, que de fato nos faz viver a cada dia e viver a alegria própria do dia. E depois o grande problema, minha gente, é o apego ao passado. Olha, vou falar uma coisa sincera para você e para você. Quem se apega muito ao passado, isso a psicologia fala melhor que eu sou padre, não sou psicólogo. Mas um pouquinho de psicologia a gente estuda e nos faz, muitas vezes, compreender a nossa natureza humana, não é? Mas quem se agarra muito e se prende ao passado é uma pessoa extremamente insegura. Insegura de si mesma, porque acha-se não ser capaz de viver o presente. Então, não ficar apego ao passado lá, mas é viver o presente realmente. Então, de novo, a pergunta para você aí, né? Você vive como? Você está preso ao passado? Você está vivendo o futuro? Ou você, de fato, vive o presente? Você está vivendo um dia após o outro? Essa é a pergunta. E aí você vai entender se você, de fato, é uma pessoa segura, se você realmente busca viver o hoje, o agora, o já, o presente, e não estar lá preso nem lá atrás e nem se projetando somente no futuro. Porque, gente, olha, a alegria nos é dada ao longo da nossa vida, mas o momento da felicidade é para ser vivido no agora, porque ele vai passar, depois virá outro momento de felicidade, outro momento de alegria e assim por diante. Então, olha, nada de realmente nos apegarmos às coisas do passado, estar preso àquilo que realmente é passado em nossa vida. Mas, claro, vou dizer novamente, devemos ter as memórias, devemos ter as recordações, mas não estar preso lá. Nós vivemos o hoje, esse é o nosso tempo, esse é o nosso dia, é o viver agora. Depois, falamos um pouquinho do passado. Depois tem gente que só vive no futuro. Esses são muito engraçados, né? Às vezes é interessante, porque a pessoa, ela não consegue falar no hoje. Ela projeta tudo para o futuro. Amanhã, depois, mas por quê? E assim vai indo. Então ela esquece que ela está vivendo agora. Ela esquece que ela está vivendo o hoje, né? Então, a primeira coisa é não se preocupar com o futuro. Claro, a gente tem que ter um pouco o pezinho no chão, né? Porque estamos pisando na terra aqui. Isso precisamos ter. Porque, senão, nós vamos ficar nas nuvens, viajando, né? E não é isso. Nós devemos não se preocupar com o futuro, no sentido de que, claro, a precaução é necessária ter, mais que necessária. Então eu devo estar precavido em relação ao amanhã. Mas isso não significa que eu devo viver somente o amanhã. Mas pelo contrário, a precaução em relação ao futuro, ao amanhã, é que me faz de fato viver o hoje. E quem vive preso ao futuro, ou somente vive no futuro, esse de fato não consegue viver o hoje de maneira alguma. O hoje para ele parece que é uma tortura, o hoje é algo que não existe.
E o pior de tudo isso, minha gente, é que essas pessoas que não vivem o hoje, mas estão preocupadas em viver o futuro, elas só vivem aqui, ó. Essas, de fato, viajam, estão andando nas nuvens, não estão em terra firme. E por quê? Porque, como eu disse, só está projetando, projetando e projetando. No entanto, não vive de fato o hoje. E aí, buscando só estar no futuro, no futuro, no futuro e no futuro, o que acontece? Tem-se as preocupações desnecessárias. E aí é que entra o grande problema. E sabe por quê? Porque viver no futuro, né, ela tem as preocupações desnecessárias, mas não para o hoje, para o amanhã. E aí, mais uma vez, ela anula o hoje, porque ela vai ter as suas preocupações relacionadas ao futuro, e nunca com o hoje e com o agora. Né? E é engraçado porque, quando acontece isso, tem um outro problema. Falta a fé e a confiança em Deus. Minha Nossa Senhora, aí complicou de vez, né? Porque eu não vivo o presente, eu não confio em Deus, vivo realmente só lá no futuro, estou totalmente destoado da realidade, do tempo que eu vivo, e estou me preocupando com coisas que eu nem sei se vai acontecer. Aí tem aquela passagem, né? Não me recordo qual, mas exatamente aquilo que Jesus diz, né? Não vos preocupeis com amanhã, o amanhã não vos pertence. Cada dia basta a si mesmo. Aliás, o evangelho de domingo, o que dizia, né? Daquele agricultor que teve uma colheita maravilhosa. Não cabia no celeiro? Bom, então eu vou destruir, vou desmanchar todo, fazer maior para guardar toda a minha colheita com os meus bens. E vou poder dizer para mim mesmo, tá vendo? Agora curta a sua vida, porque você vai ter para muito tempo. E é o que Jesus diz, que Deus diz para aquele homem, ainda hoje lhe será tirada a vida. E daí, se preocupou com o futuro, não conseguiu viver. É assim, quando se está preso no passado, quando se está quando se está projetando para o futuro, não se consegue viver o hoje. Então, a falta de confiança em Deus é que leva justamente a isso. E sabe por quê? Porque nós estamos perdendo aquilo que é da essência da fé. O crer na providência divina. O acreditar que Deus é providente. E quando Deus é providente, eu não estou dizendo só na questão do comer ou do material, não, mas em tudo. Porque se nós confiamos em Deus, nós entregamos todos os nossos projetos a Ele. E aí vamos crer que Deus há de realizar e vai providenciar tudo para nós. E depois uma condição também para aquele que está vivendo só no futuro, que aí atinge também a questão psicológica, que é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa para que o amanhã chegue logo, porque o amanhã é futuro. Então ela vê que o amanhã chega, só que aí a sua ansiedade leva a projetar-se para o depois de amanhã. Então vai indo assim, né? Um dia após o outro, sem justamente projetar a vivência do hoje. Então vai querer viver o amanhã, chega o amanhã, vive o amanhã, que é o depois de amanhã, e assim vai indo, então gera uma ansiedade tremenda na pessoa. Vamos lá, minha gente, como nós estamos vivendo o nosso dia, o nosso hoje, como estão as coisas em nossa vida. Então, as preocupações desnecessárias, a ansiedade, a falta de confiança em Deus, tudo isso nos faz deixar de viver o hoje e o agora, para justamente nos projetar no futuro. Bom, se nós analisamos o estar preso no passado, e já saltamos para aqueles que querem viver somente o amanhã, o futuro, como seria viver o hoje? Ou vivo um dia após o outro, como é proposto o tema do nosso programa. A primeira coisa que eu preciso fazer é me colocar nas mãos de Deus. O que significa isso?
Gente, não é outra coisa senão nós confiarmos nesse Deus. Então, quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu me entrego a Ele e digo, Senhor, estou aqui. Coloco a minha vida, coloco o meu projeto, coloco tudo em suas mãos. Conduza-me, porque deves tu realizar o projeto que tens para mim em minha vida. E aí então eu confio e me entrego totalmente a Deus. Me entregando totalmente a Ele, numa total confiança, eu me abro a esse Deus. E me abrindo a esse Deus, eu justamente deixo Ele realizar os seus projetos em minha vida. E realizando o seu projeto, eu vou realmente entender que o amanhã não é meu, mas o amanhã é de Deus. É a Ele que pertence. Então, se eu confio, se eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, eu vou deixar Ele realizar o seu projeto em minha vida. Então, amanhã não cabe a mim me preocupar, mas a Deus que haverá de realizar tudo em minha vida. E o amanhã que Deus vai realizar em minha vida será bom, porque Deus não dá nada de ruim para todos aqueles que creem, a nenhum de nós. Pelo contrário, Deus quer dar a você, Deus quer dar a todos nós somente aquilo que é bom. Então, lembre-se, o amanhã não pertence a mim, não pertence a você, o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus e Deus sabe o que vai realizar na nossa vida, no nosso amanhã. Por isso que eu preciso viver hoje. Cada dia basta a si mesmo. Vivo hoje sem medo. Vivo hoje sem estar preso no passado. Vivo hoje sem tantas preocupações desnecessárias com o amanhã. Mas viva hoje confiando no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te sustentar hoje, como te fortaleceu ontem e como haverá de te fortalecer amanhã, que vai se tornar para Deus também o hoje. Então, olha, não vamos ficar amarrados nem no amanhã e nem no ontem, mas vamos viver o hoje. E viver o hoje é a coisa melhor ou mais maravilhosa que cada um de nós pode realizar na nossa vida. Se você vive o hoje, creia, você é uma pessoa feliz. Se você está preso no passado, vivendo sempre num saudosismo, desculpe a franqueza, mas com quase 100% de probabilidade, você é uma pessoa infeliz. E se você vive somente no futuro, você torna-se uma pessoa totalmente alheia à realidade do mundo que se vive. Então, você viaja na maionese, pronto, falei, como dizem os jovens. Então, nada de passado, nada de futuro. Na alegria, na esperança de fé e na confiança do Senhor Jesus, vamos viver hoje, vamos viver o presente, vamos viver o agora. Então, olha, momento de participação, porque viver hoje é você também participar. Liga pra gente, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Quero falar com você, quero atender a sua ligação e quero que você testemunhe aqui, para todo o Brasil, que você não está preso no passado, muito menos vivendo no futuro, mas que você vive o hoje pelas graças e bênçãos e pelas maravilhas que no hoje Deus está realizando na sua vida. Quero a sua ligação, a sua participação. 19 3871 9620. Porque viva um dia após o outro. Essa é a grande graça, a grande certeza do qual nós somos chamados a viver. Ligando, participando, mas também mandando e-mail. madrugada@rs21.com.br. Muito bem, já temos uma pessoa na linha para falar com a gente, é isso, né, diretor? Muito bem, deixa eu chamar então. Alô? Alô, Boa noite. boa noite. Como a senhora se chama? Maria de Lourdes, Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Você está falando de onde? de Mogi Mirim. Mogi Mirim.
pouco pertinho aqui de nós, né? Com certeza. Amém. Ô, querida, o que você quer partilhar com a gente? Ô, padre, Pois não. isso que o senhor falou, esse tema aí, já serviu para mim. Entendeu? É? Porque eu guardo muita coisa do passado. Ah, mas não pode. Mas eu tô aprendendo agora, viu? Eu já comecei a aprender. Amém. Deus seja louvado. Então, eu tenho, assim, muito agradecimento a Deus para fazer, porque eu tô com 3 próteses, 2 no joelho e uma no fêmur, e graças a Deus estou bem. Mas eu preciso, assim, de oração. Certo. Eu queria uma oração para mim, para minha família, para meus filhos, meu neto que bebe muito. Então eu queria pedir a Deus, né, que eles parassem com isso, né? E para toda a minha família, uma oração para toda a minha família. Tá certo. Nós vamos rezar sim, viu? Mas eu só queria aproveitar, já que nós estamos conversando, né? Dar um conselho para a senhora, viu, dona Maria? Que realmente, né, na graça de Deus, a senhora viva o presente, né? Como disse, podemos recordar aquilo que já passou e tudo mais, mas não estar preso àquilo, né? Nós temos a nossa memória e tudo ao longo da nossa vida está aqui, ó, registrado. Nós não vamos esquecer, não é? Mas vamos recordar e recordar com alegria, mas não estar preso àquilo que passou, tá bom, querido? Vou rezar por você, Maria, por suas necessidades. Deus, com toda certeza, tem te agraciado. Então, é confiando nesse Deus e vivendo o presente. Tá bom, amada? Deus abençoe, muita graça, muita luz. E estamos rezando por você e por suas necessidades. Deus abençoe, Maria. Força aí, querida. Pois é. Então, olha, é viver realmente a graça de Deus e confiar naquele que realmente nos faz viver o presente. Bom, eu quero agradecer a Eduarda Maria Marques da Silva. Ela é de Osasco, São Paulo. Ela tornou-se uma nova sócia. Ela pede que rezemos por Roberto, por José Eduardo, por Mônica, por ela mesma, pelos netos, por esposo e por toda a família. E olha, você pode fazer também como a Eduarda. Você pode ligar para a gente e tornar-se um novo sócio. 19 3871 9620. Bom, ó, sai daí não. Nós vamos para o nosso intervalo. É rapidinho, já voltamos. Continua ligando, participando. Já volto, não sai daí não. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha